que existe hoje, ele teve que estar lá dentro da arca. Aí a gente vem com os questionamentos. Será que toda espécie de animal existente hoje, ela teve que passar ou estar dentro da arca? E agora o pior ainda o questionamento, né? O pior do questionamento. Eu vou mais a fundo, que a gente vai entrar aqui no tema da Pangeia aqui, e aí eu quero piorar o questionamento. Se todo animal que tem hoje, ele teve uma linhagem que passou lá pela arca, como que foi que aconteceu para o tatu bola brasileiro ele entrar lá na arca e o canguru que está lá do outro lado do mundo, ele também entra lá na arca, sendo que teoricamente a época estaria em uma distância muito grande entre o Brasil e os outros animais que só vivem em ambientes diferentes do ambiente do Brasil. E eu já me questionei isso. Como é que pode esse tipo de espécie que só tem aqui no Brasil ter entrado e conservado, ter entrado na arca, conservado a sua espécie até hoje, sendo que é muito distante um lugar do outro? Será que Noé, ele comprou um avião e trouxe e levou todo mundo, saiu pegando ele assim, ó, e levou para lá? Ou será que a explicação é mais radical? Eu já pensei nisso também. Mas assim, apaixonada, aquela explicação bíblica apaixonada. Ah não, Deus tem poder e Deus pegou os animais, carregou assim e colocou lá dentro da arca. E aí, Lourdes, eu falo sobre questionamento, a gente entra aí no nosso primeiro tema, essa questão de continentes, divisão de continentes, como é que era, como é que foi, como é que era naquela época. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso aí. Antes, assim, vamos nivelar duas coisas. A primeira é que as minhas falas, minhas falas são referenciadas para a gente tentar ao máximo não falar de achismo, né? Você pode, lógico, ter sua opinião sobre qualquer coisa, mas é bem legal quando a gente tem fundamentado. E aí, tudo que eu falar é dentro da crença criacionista. Existem, dentro do criacionismo, existem até algumas coisas que são discordadas. Por exemplo, você falou a idade da Terra. Tem criacionista que acredita que a Terra ela é jovem, então ela foi criada o planeta e tudo que tem no planeta ali, no Gênesis 1. Tem gente que acredita que ela é antiga, então que já existia lá, uma bola lá. Até porque a Bíblia fala, né, que a Terra era sem forma e vazia, né? Isso daí, você acreditar em uma coisa, acreditar em outra, não é nenhum tipo de heresia, não faz diferença, né? Enfim, só para dizer que existem alguns pontos que discordam, mas eu vou sempre falar dentro da lógica criacionista. Uma outra coisa que a gente precisa nivelar, assim, é o conceito de evolução. Nossa, evolução, absurdo, né? Porque, assim, existe a evolução como origem do mundo e tem toda aquela questão do Big Bang e tal, geração espontânea. Que é quando a gente fala assim, o mundo veio do nada. E também nem é uma frase dos evolucionistas, eles não falam isso também, mas a gente gosta de criticar isso aí. E existe o conceito da evolução que é amplamente aceito pelos criacionistas, que é a evolução como processo, que é a microevolução. Então, é óbvio que todas as espécies que a gente tem hoje não existiram nem no Éden, nem na Arca de Noé. Por inúmeras coisas, né? E até é difícil a gente falar aqui, mas o que a gente tinha lá na Arca de Noé, na verdade, era para ter trago uma foto, mas a gente tem uma coisa hoje na ciência que chama árvore da vida, que é literalmente uma árvore com vários galhos, assim, e cada galho é o patriarca ali, sabe? Esqueci a palavra, gente. O representante ali do ancestral. Isso, ancestral. Moisés sabe que eu falo que é a mesma coisa. Também, Eu falei 50 vezes. Então, cada espécie hoje ela teve um ancestral, primeiro ali, primitivo. E provavelmente na Arca de Noé a gente só tinha mesmo os ancestrais, a gente só tinha os ramos dessa árvore da vida. A partir ali não é nenhuma heresia também a gente dizer isso, né? Tem vários animais. Ou vocês acham que o Billy lá, meu pinche, estava na arca? Com certeza não, aquele é um pouco alemão, né? Variação. Então, e principalmente o cachorro, que é uma espécie altamente domesticada, assim, sabe? Que a gente, o nosso contato com ele fez aquilo lá, transformar esses cachorros aí cheios de problemas. Então, inclusive os humanos que estavam lá não são os mesmos humanos que hoje.
né? A gente teve uma evolução muito grande da nossa espécie humana. Biologicamente falando, não é sociologicamente, a gente só tem uma raça humana. Lógico que a gente tem um racismo ali, mas é do ponto de vista sociológico, mas biologicamente a gente só tem uma raça humana. E a primeira representante lá, o primeiro representante, Adão, era o japonês, negro, branco, amarelo, a gente não sabe. Então, olha só o tamanho, a árvore da vida assim, da espécie humana, que tem muitas ramificações. A gente tem até um termo que chama Eva mitocondrial, é um termo que não tem nada a ver com a Bíblia, apesar de ter Eva, mas que a ciência se apossou aí da Eva para fazer referência ao que seria a primeira mulher que surgiu. E mitocondrial, porque todas as mitocôndrias, a gente tem mitocôndria nas nossas células, elas são responsáveis por gerar energia do nosso corpo. E a sua mitocôndria veio da sua mãe, seu material genético. Em todas as células do seu corpo você tem material do pai e da mãe, exceto nas mitocôndrias. É muito louco isso, né? Aí você pensa assim, Adão, né, não teve mãe, não sei como é que fez lá, mas né, Adão tinha umbigo e tal, essas coisas assim que a gente viaja. Mas enfim, então a gente tem a Eva mitocondrial. E é muito interessante, gente, que se a gente pega todas as mulheres, se a gente faz uma cronologia da mulher que acabou de nascer até a gente vai voltando assim, ó, a gente tem genes em comum, a gente compartilha material genético, sabe? Então é uma coisa que vai assim, fazendo sentido como é que ao longo do tempo, sim, as espécies foram evoluindo. E o dilúvio ele foi uma extinção em massa, como acontece várias vezes na história da Terra. E uma das grandes consequências do dilúvio, que foi o que você falou, foi dividir a Terra. Então era a Pangeia, né? Não sei se vocês lembram ainda da geografia na escola, que era uma porção de terra única. E o dilúvio aconteceu para separar essas terras, então a gente tem os continentes. E aí você imagina, um bicho que se desenvolve, uma espécie que vai sofrendo mutação, vai cruzando entre si. Aqui no Brasil não tem como acontecer o mesmo processo num país, sei lá, da Inglaterra, super frio, tem muito menos incidência solar, a vegetação é diferente. E aí, só te contando, e aí você acabou respondendo pra gente aqui, um dos questionamentos, e me fez pensar em outra coisa também, um dos questionamentos, porque ela acabou de responder que a época realmente não tinha divisão de continentes. Se a gente olhar na Bíblia, no momento que Deus está criando a Terra, ele faz a separação entre água e terra. E a terra era um único continente. Então como é que Noé pegou os animais e levou para a água? Muito fácil, muito fácil. Aí porque não havia essa distância enorme em que hoje existe de um continente para o outro. Muito provavelmente os animais que entraram na arca, eles estavam próximos ali, eles estavam convivendo no ambiente que Noé já tinha o costume de conviver. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você citou, e que eu acho extraordinário, é o conceito de macroevolução e de microevolução. Você já entrou no assunto, você falou muito bem aí agora sobre a questão do clima. O clima influencia em vários aspectos. Um dos aspectos é a cor da pele. E o que a gente chama isso de quê? De microevolução. Porque o Brasil, já pensou se o brasileiro fosse branquinho, igual a galera que tem costume de viver lá no frio? Se a gente não tivesse essa proteção para o sol, o Brasil é um país tropical, a gente precisa dessa proteção para o sol. Já pensou como é que seria? O ser humano não resistiria. E é por isso que a gente tem que ser como microevolução. E quando a gente fala de macroevolução, que é o que a gente não acredita, é que um animal que era talvez ali aquático se tornou um animal terrestre. O sapo é o melhor exemplo disso, assim. Porque na Bíblia fala que Deus criou os animais aquáticos e os terrestres que se rasteiam. E o sapo entra em qual? Porque ele é anfíbio, né? Ele mora na água, mora na terra. Então, assim, né? Muitas espécies elas foram surgindo com o tempo porque a terra mudou. Assim, é uma questão muito lógica, sabe? E quando você... existe um grupo de pessoas que a gente chama eles de pixistas, que são os que acreditam que Deus criou tudo do jeito que está hoje. Então existe esse grupo de pessoas assim, sabe? Mas eu não acredito muito que eles sejam assim, muito cientistas, não, porque
é uma observação quase que boba você perceber que as espécies mudaram, né? Todo esses acontecimentos. Lourdes, mais algum detalhe sobre o dilúvio? E aí eu queria que você tenha algum questionamento, algum pensamento, alguma informação a acrescentar, que você se expressasse nesse momento. Sim, Michele, vai lá. Só que na verdade o ambiente perfeito para dividir os continentes seria o quê? Seria o dilúvio. Ou seja, então, a situação perfeita para dividir os continentes. Eu ia falar, Michele, que todo mundo, esses fósseis, por exemplo, que acha aí, né? Qualquer cientista acha, ele é ateu ou cristão ou o que seja. A diferença é que a gente realmente atribui a nossa crença do porquê, da razão, a uma coisa que tem a ver com a nossa vida espiritual também, né? Então tem até gente que admite que o dilúvio aconteceu, porque tem registros históricos lá no berço da civilização, na Mesopotâmia, já foram achados registros ali de cuneiformes contando que eles são descendentes das pessoas que saíram do barco, que passaram pela grande chuva. Então isso daí pode ser história. A diferença é que a gente atribui um propósito muito maior, né? Inclusive tem uma coisa assim que chama muita atenção da gente, é que, por exemplo, animais carnívoros. Pensa só, o leão é um animal carnívoro e tem algumas características que fazem com que ele seja carnívoro. Uma delas, por exemplo, é o dente, né? O canino. E como é que ele fez quando saiu da arca? Porque ele se alimentava de carne. E aí? Claro que para Deus nada é impossível, sabe? Mas uma coisa interessante que eu queria trazer é que parece que Deus trabalha dentro das próprias leis que Ele criou. Ele é muito didático, Ele tem assim, coesão, coerência com as coisas que Ele faz. E o meu achismo assim, é que um dia no céu a gente vai descobrir o resto das leis que a gente não conhece ainda, das leis físicas, e que você vai ver que Ele sempre agiu conforme ali, sabe? Para mim Deus era um cientista, assim, um biólogo, porque Ele fez tudo tão bonitinho. Hoje a gente consegue entender. E aí existe até pessoas dentro do criacionismo que dizem que os animais carnívoros, hibernaram por bastante tempo, até que a Terra de novo fosse ali, né, já desse para montar essa cadeia alimentar. Primeiro, peraí, só para a gente organizar. Primeiro Vitor, aí depois Álvaro, aí depois Michele de novo e Virgínia. Então primeiro Vitor, Álvaro e Virgínia. Vai lá, Vitor. Se o dilúvio foi a chuva para cobrir o mundo inteiro de água, o que o mar e a água salgada? Isso é aquelas perguntas de ensino médio, né? Você pode repetir de novo, Vitor? Por que a água é salgada? Já que o dilúvio cobriu o mundo inteiro de água doce, né? Que foi a água da chuva. Porque a água do mar ainda é salgada, já que as águas baixaram, o mar não sobe. Nossa, sei não. Eu achei. Bom, eu ia falar sobre uma coisa assim, que talvez a gente fale pouco, não sei se você vai gostar do que eu vou dizer. O mar já existia. Se o mar já existia, a chuva secou a água e o mar. É porque assim, o dilúvio, para desencadear o dilúvio, Vitor. Peraí,
Peraí, deixa. Essa questão aí de que tem lugar que tem água salgada, lugar que tem água doce e tal, são milhões de coisas. As questões das rochas que estão ali ao redor tem a ver com o meio ambiente que está ali ao redor. Mas o que aconteceu que desencadeou o dilúvio, tem várias teorias também. Por exemplo, assim, de que caíam muitos asteroides na época, a Terra era um planeta extremamente instável. Não é como a gente vê hoje. É por isso que a dificuldade que a gente tem de estudar o passado, porque não é o presente, né? A gente chama isso de anacronismo, é um erro que os evolucionistas cometem muito. Usam a lógica de hoje para descrever acontecimentos passados. Mas, enfim, uma das vertentes diz que muitos asteroides foram criando ali pequenos tsunamis, foi deixando instável, as placas foram se formando, então até então não tinham as placas tectônicas, era tudo uma grande porção de terra. E as placas foram se formando, e aí até que com esses vulcões acontecendo, ia condensando todo esse vapor de água para as nuvens, elas foram se enchendo, e caiu aquela grande tempestade. Tem uma outra vertente que diz também que aqui na Terra tinham muitos vulcões na época, né? E esses gases, de novo, liberados para a atmosfera. Então, observe, eu estava brincando com Moisés hoje. Às vezes a gente vê algumas coisas que, sabe aquela pilha de dominó assim? E eu vejo o dilúvio muito como aquela pilha de dominó que Deus foi lá e fez isso aqui. Porque aconteceram, sabe? E se você estudar pela ciência, se você tirar a Bíblia, você vai ver que essa extinção em massa que aconteceu, que a gente chama de dilúvio, ela teve. A Terra era diferente, a atmosfera se encheu e choveu, e aí encheu todo o planeta de água. Agora, essa questão de água salgada e água doce tem a ver mesmo com as formações rochosas, sabe, ali do ambiente. Talvez a chuva, a gente fez o dilúvio, uma chuva que caiu e encheu, mas o dilúvio foi um evento catastrófico. Pedro Monteiro é água, sabe? Bem provável que a maioria dos fiéis, até mesmo a quarta, morreram. Não é que nem todos os crentes aqui hoje estavam na reprodução, por quê? Por exemplo, são discutíveis. O Levi até me lembrando aqui, o que a Michelle até disse, esse tanto de fóssil que ficou, de todo mundo que estava na Terra que morreu, foi para debaixo da água, assim, né, que vai ficando ali carbonato, cálcio, só, e vai virando muito complexo, Vitor. Nossa pergunta. Só foi eliminado. Ô Vitor, só assim, pelo menos é o que eu penso, a gente sabe que a água ela é salgada devido à concentração de sal que existe no local onde ela está concentrada. De onde que é extraída aqui a maior quantidade de petróleo? São os fósseis, né? Que são os fósseis. De onde que são extraídos? Justamente do mar. Né? Para você extrair o petróleo, você precisa vazar uma camada de sal e abaixo ali está, né, justamente os fósseis, aquela bagunça, aquela mistura. Aí eu pergunto para você, Vitor, eu devolvo uma pergunta. Você falou, eu vou devolver a pergunta para você. O que você acha que pode acontecer? O que aconteceu no mundo para que esse negócio se misturasse tanto ao ponto dessa camada de fósforo e lá para baixo o sal concentrar em cima e ainda vir um mar por cima? O que aconteceu historicamente para que desencadeasse isso? Entendeu? Eu tô brincando. Antes de Michelle ali, algo que queria falar uma coisa? Pode falar? O câmera pediu uma palavra, o câmera talvez não reclamar. Eu ia comentar o seguinte, tem um ponto que é interessante a gente lembrar, algumas questões que vários fósseis e vários vestígios que são encontrados, principalmente em grandes concentrações de animais. De dinossauro, eu vou entrar nessa questão de dinossauro mesmo. A maioria dessas pegadas elas são encontradas de diferentes tamanhos em direções paralelas. Então, por exemplo, várias espécies de dinossauros, seja elas herbívoras ou carnívoras, elas estavam no mesmo lugar. Isso indica que elas estavam fugindo de algo ou de alguma coisa. Então, no livro A História da Redenção, no capítulo 8, Ellen White ela conta a história do dilúvio de uma visão mais aprofundada, que eu acho muito interessante, e diz que... E diz que até mesmo o diabo ele teve medo de morrer no dilúvio. Então essa é uma questão era tão poderosa, podemos dizer assim, que o próprio Satanás, ele teve medo de morrer. E ali fala que as pessoas daquela época, elas acreditavam que as águas não subiriam tanto. Eu gostaria de pegar como exemplo o Monte Everest, que hoje em dia tem cerca de 8 quilômetros e pouco de altura, 8 mil metros.
e a Bíblia fala que as águas subiram 7 metros a mais que todos os montes e montanhas que existiam na época. Se a gente for pegar por esse exemplo, pensa, por exemplo, a quantidade de água que teve, né? E Ellen White conta que as pessoas daquela época elas acreditavam que os animais mais ferozes e tal, eles conseguiriam sobreviver. E todos eles, independente, até mesmo você pode pensar assim, um leão e uma ovelha, tava tudo correndo, procurando lugares altos para se esconder. E aí as pessoas daquela época elas amarravam seus próprios filhos em animais para que, de alguma forma, eles tentassem sobreviver. E não aconteceu, obviamente. Tem outra questão que eu acho interessante, é que a teoria mais aceita hoje pela comunidade científica é que aconteceu uma grande catástrofe, no caso um meteoro de cerca de 14 quilômetros de diâmetro que caiu perto da Península do México. E aí acarretou vários terremotos e tal, gases foram emitidos e por isso aconteceu a grande extinção em massa. Só que faz muito mais sentido eu pensar o seguinte: caso caísse o meteoro, ele ia matar no lugar onde que aconteceu, onde que que caiu um meteoro, aquele local, tudo viraria poeira. E os fósseis que nós encontramos hoje, a maioria deles, os fósseis mais pesados, os ossos maiores, eles são encontrados em profundidades mais baixas, enquanto os mais leves, eles têm a tendência a subir. Isso dá a entender de que quando o evento que aconteceu não foi algo destrutivo no sentido de pesado, de duro, e sim algo que aconteceu com argila, água. E qual faz mais sentido? O dilúvio. Se a gente coloca, por exemplo, algo mais pesado no mar, ou em algum lugar possui água, ele tem a tendência a baixar, enquanto os mais leves têm a tendência a subir. Então faz muito mais sentido acreditar que aconteceu o dilúvio, um evento há um tempo menor, do que algo que foi mais destrutivo. Tanto que eles acreditam que a grande extinção em massa que aconteceu no final do período Cretáceo, né, há cerca de 66 milhões de anos atrás, foi esse meteoro. Não faz muito sentido. A gente já encontrou tecido mole, colágeno, a gente já encontrou sangue, fósseis de dinossauro. Essa do asteroide que marcou os dinossauros nem é muito mais falada, nem o meio deles, assim, já meio que foi colocada por terra. Mas eu vou te contradizer em um ponto que você falou, do Monte Everest, por exemplo. É o que eu te falo, como é que a gente quer comparar as coisas do passado com a nossa lógica de hoje? Nem existia o Monte Everest. Eu nem sei se os montes que existiam lá eram tão altos assim, porque os montes eles se formam depois ali da interação das placas tectônicas, né? Os principais deles. Então teve a Cordilheira dos Andes, que foi por causa disso. E pra você ver como é que, né, o negócio assim é complexo, é mais fundo mesmo, e é como você disse, tudo que acontece quando a gente fundamenta na Bíblia faz muito mais sentido. Mas para eles lá, quando chega assim nessa questão da crença, entendeu? Eu já não quero me comprometer. Então é por isso que para eles também faz mais sentido muita coisa do que a gente pensa. Mas existe uma outra, né? Não é só história, tem uma questão por trás. Então, verdade. Quer passar pro próximo? Não é só a Michelle que tem pra falar, senão me bate, ela falou assim, 10 vezes. Vai lá, Michelle. E uma das montanhas que eles estavam subindo, eles falaram lá cientificamente, misturado algum material que tinha que petrificou. E lá tem pegadas de grandes coisas de que cabe uma pessoa deitada no meio dessas pegadas. Mas sempre tem uma pegada de bichos grandes que existiam antes de tudo, subindo nas montanhas mais altas lá da Bolívia. Isso aí, Interessante. a gente reforça isso aí com, eu já vi, né, estudei, são encontrados até mesmo fósseis de animais aquáticos em lugares altos, onde que não, a água, até certo tempo, não tinha lógica de a água atingir. Então, muito provavelmente, né, de alguma forma ele morreu lá em cima e muito tempo depois disso. Só a última coisa, uma pergunta sobre os dinossauros. Aí, Eu vai. já vi muitas teorias, né? Sim. Os antediluvianos, que eram inteligentes, Sim. que cruzaram e aí surgiram os animais, outros que eram o tal da fizeram os animais, que eles entendiam muito dessas questões. E outros, tem até uma música da Tia Cecel que canta, né? Foi
mas não existe dinossauro na Terra, nem parente de dinossauro. Não. Só que Não é. Então, eles foram criados por Deus ou foram uma mistura lá doida? Então, essa questão dos dinossauros é outra coisa que a gente tem várias vertentes, porque tem cheio de eu acredito aqui, eu acredito aqui. Por exemplo, tem uma vertente que diz que os dinossauros entraram assim na arca, porque alguns dinossauros nem eram tão altos assim, e eles entraram na arca até como filhotes e depois eles viveram ali pós-dilúvio. Mas, de toda forma, assim, ó, tirando toda a Bíblia, seria inviável os dinossauros estarem até hoje, mesmo que não existisse um asteroide. Porque, por causa do habitat deles, assim, do nicho ecológico deles. Então, os maiores, assim, precisam de alimentos muito grandes, muito altos. E a gente não tem essa estrutura hoje, sabe? E além de que, por mais que ele fosse grandão, fortão, mesmo esses animais, eles precisam estar encaixados dentro de uma cadeia ecológica e eles não se encaixariam hoje. A gente precisa, de certa forma, mesmo com a predação, a gente precisa viver numa certa harmonia. Então, essa questão eu falei com o Moisés, acalmar ninguém pergunta de dinossauro. Aí olha a Michelle. Porque ela é muito só mostrando talvez uma visão bíblica sobre essa questão dos dinossauros. Lá em Jó tem um versículo interessante que fala de um animal, né? Algo gosta desse assunto. Ele já olhou e piscou para mim ali para eu falar. Mas lá em Jó fala de um animal diferente que em algumas bíblias traz como hipopótamo. Só que o animal que Jó descreve, né? Ele descreve um animal com cauda. O hipopótamo com a cauda desse tamanhozinho, porque você não conhece. Mas muita gente acredita, isso falando da teologia, muita gente acredita que esse animal que é retratado lá em Jó é um dinossauro. É um dinossauro. E aí, dentro dessa vertente dessas pessoas que acreditam que é o animal, ou que é o dinossauro, eles acreditam que o dinossauro foi para a arca, e convenhamos, né, gente? Noé não era pouco. Noé não ia pegar um dinossauro de todo tamanho para colocar lá na arca. Ele ia colocar, obviamente, o mais novo, né? Ele não era novo. Então. O dinossauro, gente, tem muito marketing. Eu nem entendo porque que o povo é tão fissurado com dinossauro. Porque vários animais. É o quê? Até as crianças gostam de dinossauro. Gosto de dinossauro. Mas vários grupos de animais se extinguiram de lá pra cá. Ó, atualmente, hoje, tem um grupo dos sirenes, que é o grupo dos peixes-boi. Peixe-boi. Só existem 4 espécies viventes, então assim, a gente vai assistir uma extinção de um grupo animal. Então muitos animais se extinguiram, inclusive com o dilúvio, mas o dinossauro ficou, né? Bem assim, o pessoal gosta mesmo do dinossauro. E até mesmo por ser um réptil, né? A mudança climática que o dilúvio trouxe foi uma mudança muito gigante. Não tinha aquela árvore imensa, né, pra ele também. Eu acredito, Michele, que Deus criou um dinossauro. Também acredito. Antes não chovia, né? Sim. E hoje nós temos um mundo que chove. A Evaporação, tudo isso. Então, acho que é melhor pensar nessa lógica de extinção. O habitat não deu para eles morrer. É normal. Deus colocou que ele não entrasse. A gente vive numa terra que, a despeito do controle de Deus sobre todas as coisas, é uma terra que passa por ciclos, né? E a gente, infelizmente, está destruindo a terra, mas ela passa por ciclos. E várias, inclusive, um livro que eu até trouxe para sugerir depois, o cientista diz que até a madeira que Noé usou na arca não deve existir mais as árvores que ele usou, né? Então, assim, cara, a gente fala de um mundo que a gente não tem ideia de como assim, é meio que preciosismo. Nossa, no direito é interessante que o Phil vai saber falar também, mas direito é assim, se um crime aconteceu lá em 2016, muitas vezes a gente tem que saber qual era a norma que era aplicada lá em 2016 para aplicar no caso lá em 2024 no momento do julgamento. Então a mesma coisa no dilúvio, né? É bem difícil de aplicar as mesmas normas dos dias atuais num evento que aconteceu há milhares de anos atrás. Esse deve ser um dos nossos principais argumentos contra os evolucionistas. Eles sempre usam a lógica de hoje para explicar acontecimentos de milhões de anos. Nós não precisamos, porque nós temos a Bíblia que nos diz o que aconteceu. Né? E a gente pode, claro, imaginar, a gente pode inclusive simular várias situações em laboratório, mas no fim é só no céu, né? E eu, com certeza, vou perguntar muito trem aí, porque... eu acho que você não pode deixar estender muito não, que é muito assunto. Tem que marcar mais vezes. Tem que marcar mais vezes.
Ô, gente, vocês querem que a gente fale do outro assunto aqui? Quer? Ela? Não queria o quê? Quando eu falo assim, eu vou deixar mais em cima, né? É porque Não gostou, né, irmã? os meninos estão chorando, né, Lani? Não gostou, né? Mas não fazer com calma, tem que fazer com ele. Então tá certo. É bom fazer o. Espera lá no jogo, peraí. Então, assim, próxima vez é bom fazer uma chamada mais forte aqui na igreja para o pessoal vir assistir. Pra participar, é o que eu falei. A gente precisa falar de criacionismo, sabe? Por isso eu falei do meu contexto na igreja adventista. Não se fala sobre isso na igreja. E a gente enfrenta isso nas universidades. A gente é inteligente, né? A gente pode ser como Daniel, a gente precisa saber das coisas, inclusive saber do outro lado que não vai. Eu acho que pode deixar para depois para Tá. fazer. Só vou dar um spoiler do tema, né? A gente vai falar, né? Eu vou passar para a Abel agora para a gente finalizar. Falaríamos sobre Jacó e suas ovelhas pintadas, mas deixa para a próxima ver essas ovelhas pintadas. Sobre o graveto que ele colocou lá na frente das ovelhas para elas nascerem lá. E dizer que foi por isso, né? Superstição. Vamos ver esses negócios aí. Vai lá, Abel. Sobre o crocodilo. Como assim? Hoje em dia não é comprovado que ele é um dinossauro? A galinha também é, viu? Eu achei que vocês iam falar da galinha, porque o povo fala que a galinha que era tiranossauro rex. Eu tenho um exemplo. A espécie Sarcosuchus do Cretáceo, ele era um crocodilo. E hoje tem crocodilo. Então, outra coisa complexa, Abel. A gente, no decorrer do tempo, mudou muito o conceito de espécie. Então, assim, qual critério você usaria para familiarizar o crocodilo e o dinossauro? Porque dependendo do critério, a gente pode falar que eles são irmãos, pô. Ele é feio. Eles têm, sei lá, scan, sabe? Nossa, tanta coisa. Mas dependendo do critério, a gente pode afastar eles podem não ser. Então, dentro dos nossos critérios criacionistas, essa árvore da vida que eu te disse, ele não tem relação, ele não tem, porque não se analisa só o fenótipo que está por fora, se analisa o material genético. E como é que se analisa o material genético de dinossauro? Já é complicado, mas beleza, a gente tem fósseis. E aí não existe similaridade. E mesmo que tivesse, olha só uma informação assim super curiosa, a gente e o macaco, nós temos 99% de similaridade genética. 99%. Como é que diz que a gente não veio do macaco? 99%. E mesmo assim a minha espécie não é a mesma espécie dele. Porque o conceito de espécie não tem a ver com os 99%, talvez tenha a ver com os 1%. Então, é toda uma análise molecular.